Olá pessoal, meu nome é Jacques Reolon e vamos discutir um pouquinho aqui sobre a natureza jurídica dos conselhos de fiscalização das profissões, né? Qual seria o regime jurídico dos empregados dos conselhos de fiscalização? Seletista, estatutário ou teria algum regime híbrido? Qual seria esse regime então dos empregados? Bom, essa discussão se arrasta há um longo tempo, mas está merecendo contornos hoje mais definidos nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, para definir bem hoje qual o enquadramento, qual o regime jurídico, é necessário analisar qual é a natureza jurídica dos conselhos. Então, os conselhos de fiscalização das profissões, eles exercem função pública delegada. Quais são essas funções públicas? São aquelas que estão no artigo 5º, inciso 13 da Constituição, né, que permite que as pessoas apenas exerçam as atividades laborais, um trabalho, um ofício, uma profissão, mediante o atendimento das condições que a lei estabelecer. E essas condições são competência do Estado definir. Então, no artigo 21, que é a competência do Estado brasileiro, fiscalizar as condições do exercício das profissões. No artigo 22, que é competência privativa da União, legislar sobre as condições de exercício das profissões. Então veja só, a partir do momento que os conselhos executam essas atribuições da União, do Estado brasileiro, ele exerce uma função delegada. É uma atividade de natureza pública, um munus público. E além disso, pelo artigo 149, os conselhos teriam contribuições definidas pela União a seu favor, as chamadas contribuições parafiscais. Então, sem sombra de dúvida, a natureza dos conselhos é uma natureza de ordem pública. E a jurisprudência hoje, tanto do Supremo Tribunal Federal, da Justiça Federal, do Tribunal de Contas da União, define que é de autarquias especiais. Então, se eu falo de autarquias especiais, eu estou falando de um regime jurídico de ordem pública, ok? E aí vejam só, nos slides, ao final da apresentação vai ter link para alguns slides, vão ter todas essas decisões numa gradação histórica para os senhores entenderem que a justiça, o judiciário brasileiro, a cada vez mais entende pela natureza de regime jurídico público puro dos conselhos de fiscalização, ok? Então, por exemplo, hoje eu poderia fazer a seguinte comparação. Eu tenho um sistema S, que seria um sistema com regime jurídico híbrido, que se aplicariam os princípios gerais e, por analogia, normas de direito público. Eu teria o terceiro setor, predominantemente de ordem privada, de natureza jurídica privada. Eu teria órgãos e entidades com aplicação do regime jurídico de direito público puro, e eu teria os conselhos de fiscalização se aproximando muito do regime jurídico público, ok? Agora a pergunta, qual é o regime jurídico dos empregados? Eu tenho o parágrafo 3º do artigo 58 da Lei 9649, e essa lei estabelece que o regime jurídico seria o seletista. Mas vejam os complicadores. Eu tenho, por exemplo, acórdãos do TCU de 2010 e 2013 que especificam, que determinam que esse regime jurídico hoje dos empregados seria o seletista. Mas, em sentido contrário, eu tenho decisões do Supremo Tribunal Federal de 2015, que estão todas nos slides que os senhores terão acesso, que, em sentido contrário, tem uma muito clara que afasta o parágrafo 3º do artigo 58 da lei, que essa lei determina que o regime seja seletista. Ele afasta essa decisão do Supremo e entende que o regime não é o seletista, é um regime de direito público, né? E outro complicador, são duas ADINs que os senhores vão ver nos slides agora na apresentação, a ADIN 1717 e a DIN 2135.
A DIN 1717, ela considerou prejudicada o julgamento do artigo do parágrafo 3º do artigo 58 da Lei 8649. Não chegou a entrar na análise desse dispositivo, mas a DIN 2135, ela suspendeu cautelarmente a alteração do caput do artigo 39 da Constituição, que definia que alterava a obrigatoriedade de termos apenas um regime jurídico único. Então, quando a DIN suspendeu a alteração do caput do artigo 39, nós definitivamente temos hoje na administração pública direta, autárquica e fundacional, e autárquica aonde se encaixam os conselhos, a obrigatoriedade, conforme essa decisão na DIN do Supremo, de termos um regime jurídico único. Então vejam só, temos decisões do Supremo obrigando um regime jurídico único, temos decisão monocráticas do Supremo e decisão da DIN. Então teríamos sim hoje um regime jurídico único aplicável aos empregados dos conselhos. Agora vejam só, o que seria um regime jurídico único? A aplicação da Lei 812 dos estatutários federais? Não. Nosso entendimento seria uma lei que fosse para regulamentar o exercício da atividade dos empregados dos conselhos, que erigisse para eles um regime jurídico único, atendendo às suas peculiaridades, necessidades dessas autarquias especiais, ok? E vejam só, tem uma última decisão também recente do Supremo, atribuindo a empregados de conselho a estabilidade. E o que é a estabilidade? A estabilidade está lá no artigo 41 da Constituição Federal, atribuível aos estatutários, que seria a demissão única e exclusivamente por meio de processo administrativo, decisão judicial com trânsito em julgado ou, agora, em aferição de desempenho no trabalho. Então, são essas únicas 3 hipóteses que são aplicáveis aos estatutários, que o Supremo entendeu que seriam aplicáveis também aos empregados dos conselhos. Então, em síntese, diria para os senhores que, hoje, a jurisprudência guiada pelo Supremo Tribunal Federal migra para estabelecer para os conselhos de fiscalização das profissões um regime jurídico único. Mas esse regime jurídico único não é o regime jurídico dos estatutários, hoje é 812. É um regime jurídico que deve vir na forma de uma lei que atenda às peculiaridades dos conselhos e às necessidades de seu quadro de pessoal, ok? Mas se enquadrando sempre no entendimento de que seriam essas entidades regidas predominantemente por normas de direito público, ok? Todos os acordos que falamos aqui estão no link a seguir nos vídeos, onde vocês terão acesso a todos, tá bom? Obrigado, pessoal, e continue assistindo nossos vídeos no YouTube. Até a próxima.